Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do meu seminário individual intitulado A Importância do Desenho através do Tempo. Meu nome é Ezron Gabriel, sou aluno do 4º período de Farmácia na Universidade Federal do Paraná, sou integrante bolsista do grupo PET Farmácia UFPR desde setembro de 2019. PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial, que é um programa nacional financiado pelo Ministério da Educação. Desde já, deixo meus agradecimentos à Universidade Federal do Paraná, ao Grupo PET Farmácia UFPR e ao Ministério da Educação pelo espaço cedido. Durante a apresentação desse seminário, eu abordarei 7 tópicos principais, sendo eles: 1. O que é o desenho? 2. Pré-história. 3. O desenho como manifestação sagrada. 4. As grandes navegações. 5. O Renascimento. 6. As revoluções industriais e as guerras mundiais. 7. O desenho na atualidade. Mas afinal, o que é o desenho? O desenho é uma manifestação da arte, onde o artista ele vai transferir para o papel imagens e criações da sua própria imaginação. É basicamente uma composição bidimensional, ou seja, algo que tem duas dimensões, nesse caso constituído por linhas, pontos e formas. O desenho ele está presente nas nossas vidas desde quando nascemos, seja desenhando, assistindo ou pintando. E quando que o desenho surgiu? Os primeiros relatos históricos datam que o desenho surgiu quase em conjunto com o surgimento do homem, lá pelo período paleolítico, de 40.000 a.C. até 10.000 a.C., e o período neolítico, 8.000 a.C. E nessa época, os homens das cavernas faziam gravuras dentro das suas próprias cavernas sobre como eram seus hábitos de caça, seus hábitos de rotina, como que eram os perigos que os rondavam, as suas descobertas, como, por exemplo, o fogo. E quais materiais eram utilizados naquela época? Nessa época, as folhas de papel eram as cavernas, os rochedos, os vales. Os, entre aspas, lápis eram os gravetos, os próprios dedos, as rochas e a pigmentação, né, que era o que dava cor aos desenhos, era uma pigmentação mais natural, ou seja, sangue, tanto humano quanto sangue animal, gordura animal, carvão, entre outros. O desenho ele foi utilizado por muitas religiões, mas no tempo antigo, duas grandes civilizações utilizavam mais do desenho para essa manifestação do sagrado. A primeira civilização é o Egito Antigo, datado de 3100 a.C. até 30 a.C. O Egito Antigo utilizava o desenho mais para o sagrado, sendo desenhando os seus deuses ou endeusando os faraós e as famílias reais. Além disso, os desenhos também eram utilizados para fazer relatos históricos e também para se comunicar. Os locais onde estes desenhos foram feitos, grande parte era dentro dos templos ou dos túmulos dos faraós que ficavam dentro das pirâmides. A segunda grande civilização que utilizou do desenho para essa manifestação do sagrado era o Império Romano, datado de 1000 a.C. até 476 d.C. Nesse caso, o desenho ele era utilizado para expressar a religiosidade aos deuses do Olimpo. Por exemplo, Zeus, Poseidon, Atena. Grande parte desses desenhos foram feitos dentro dos templos. Porém, hoje a maioria se perdeu por conta de desastres naturais e por conta do tempo. Nessa época, o desenho também era utilizado nas guerras, sendo para motivar os soldados romanos e também para intimidar os seus adversários. Vale ressaltar aqui também outras religiões que na mesma época também utilizavam do desenho para manifestação sagrada, só que não tanto igual o Egito Antigo e o Império Romano. O primeiro deles é o cristianismo, aí também temos o hinduísmo, o budismo e o judaísmo. Partindo agora para uma nova época, um pouco mais evoluída em questão de conhecimentos e materiais. As grandes navegações ocorreram do século XV até o século XVII, e durante esta época, o desenho ganhou uma importância mais geográfica, pois foi através dos desenhos feitos pelos navegadores que se deu origem aos mapas.
Além dessa orientação geográfica, os desenhos foram também utilizados para fazer relatos históricos das grandes aventuras e também das descobertas feitas durante a época das grandes navegações, sendo novas culturas, novos materiais, novas plantas. E como eu tinha falado, nesse período os materiais utilizados para desenhar eles eram mais evoluídos. Com a descoberta de novos continentes, de novas matérias-primas, de novos povos, de novas culturas, os materiais também acabaram sofrendo uma evolução constante. Os pergaminhos começaram a ser utilizados, as penas eram utilizadas como lápis e canetas, e as cores se davam através de especiarias e pigmentos. Em paralelo com as grandes navegações, surgiu o Renascimento, do século XV até o século XVIII, na Itália. É no Renascimento que o desenho ganha perspectiva e passa a retratar mais fielmente a realidade, ao contrário do que ocorria, por exemplo, nas ilustrações da Idade Média, quando a falta de perspectiva criava cenários completamente impossíveis. Com o Renascimento, surge também um conhecimento mais aprofundado da anatomia humana, e os desenhos começam a ganhar realidade. Mestres da pintura na época, como por exemplo Michelangelo, eram também exímios desenhistas, que usavam os conhecimentos da anatomia para dar mais realidade às imagens através do uso de sombras, proporções, luzes e cores. Já vindo um pouco mais adiante também, notamos que durante a Revolução Industrial e as Guerras Mundiais, o desenho começa a se encaixar em outros tipos de cenário, além do cenário artístico e geográfico. Durante a Revolução Industrial, tanto a primeira, de 1760 até 1820, e a segunda, de 1820 até 1840, o desenho acaba tomando outra modalidade além de relatar fatos históricos, geográficos, artísticos e de comunicação. Com a evolução na indústria, surge a demanda do desenho frente às novas máquinas. Então, é criado assim o desenho técnico. Já com os conflitos da Primeira Guerra Mundial, o desenho começa a ganhar gama política. As caricaturas e as charges, fazendo ironia com o cenário daquela época, acabam se popularizando pelo mundo. Com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, o desenho volta a assumir papel principal frente aos conflitos políticos e armados. Nessa época, aumenta a divulgação de charges, caricaturas, periódicos. É realmente uma guerra visual, porque ambas as partes tentam utilizar do desenho para assumir essa gama política. Mas o ponto principal dentro da Segunda Guerra Mundial são as animações, como por exemplo essa animação do Pato Donald fazendo uma propaganda antinazismo. O nome desse episódio é Pato Donald e o Pesadelo Nazista, e foi ao ar em 1943, mostrando os males do regime nazista. Após isso, com a globalização, o desenho começa a ganhar o mundo. E além de tudo, ele se mantém em uma evolução constante desde a década de 90 até os dias atuais. Todos os dias, os desenhos têm evoluído de alguma forma, seja em suas modalidades, nas técnicas cada vez mais apuradas de desenho, na arte final, na diagramação, na impressão, na distribuição. E tudo isso possibilitou, além da melhoria da técnica, a criação de novos estilos e de estilos tão variados quanto a variedade de públicos. E, enfim, podemos concluir que o desenho é algo muito importante para a nossa vida e também para a história do nosso planeta. Tendo em vista que por relatos feitos através de desenhos, podemos saber como eram os tempos antigos e, além disso, as várias vertentes do desenho nos possibilitam realizar uma gama de atividades, sejam elas técnicas, políticas, artísticas ou apenas para realizar um hobby. Deixo por fim, então, esta frase da Ana Rúbia. Desenhar é dar vida ao imaginário, é transmitir emoção e sentir o poder do Criador em sua criação. Essas são as referências utilizadas para fazer esta apresentação. Agradeço a atenção de todos.
Caso tenham alguma dúvida, podem me contatar via e-mail ou Instagram. Muito obrigado!